Bom dia, alegria estarmos mais uma manhã de domingo juntos, Escola Bíblica Dominical de quarentena. Alegria estarmos aqui, irmãos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje nós temos um estudo especial. Convidar você para estar comigo aqui aprendendo um pouco da palavra de Deus. Mas já agradecendo a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Nós vamos falar nessa manhã sobre um assunto todo especial. Mas antes nós vamos agradecer em oração. Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais uma manhã. Aqui na Tua presença, nos ensina, Espírito Santo. Espírito Santo, vem, Senhor, nos dar discernimento da Tua palavra. Nós queremos aprender contigo, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Queremos aprender da Tua palavra. Queremos aprender de Ti. Nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É uma alegria, meus irmãos, estarmos aqui já de manhã cedo, né? 10 horas da manhã. Não é tão cedo, mas já é um horário que muita gente dorme tarde no sábado. Aí no domingo é difícil de acordar. Aí, seja bem-vinda. Alegria ter você aqui. Louvado seja Deus pela tua vida, filha. Glorificado seja o nome do Senhor. Bom dia, filhinha. Jesus te abençoe. Alegria ter você aqui. Eric, seja bem-vindos. Vamos aprender nessa manhã sobre a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus irá nos ensinar. Vamos falar sobre santificação, parte 1. Nós vamos aprender bastante aqui, como tem sido todo domingo. E é uma alegria estar com vocês aqui, já nessa hora. Abinaã, filha querida, seja bem-vinda. Alegria ter você aqui. Bom dia, paz do Senhor. Ivissa, seja bem-vinda, filha. Tudo bem? Alegria ter você aqui. Estela, Manuzinete, todo mundo aí da família. Um abraço do pastor Jorge no coração. Amo vocês. Eita Deus, vamos aprender um pouquinho sobre o Senhor nessa manhã. Vai ser uma manhã maravilhosa. Escola Bíblica Dominical de quarentena. Escola Bíblica Dominical. Maria Eduarda Denizar. Eita Glória. Ana Cecília. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria ter vocês aqui. É especial para mim a presença de vocês. E nós vamos estudar hoje, aprender pelo Espírito Santo de Deus que irá nos ensinar um assunto muito interessante que vai ser muito importante para todos. Irmã Luzinete, seja bem-vinda. Alegria tê-la aqui. Minha amada irmã, saudade. Estela tá por aí também, né? Estelinha, saudade de vocês. Jesus continue abençoando e protegendo a vida de cada um de vocês aí, tá? Então sejam todos bem-vindos. Vamos esperar chegar mais alguém para a gente dar continuidade à aula, para que ninguém perca nada. É uma aula muito, mas muito importante. Muito importante mesmo. Amém, Maria Eduarda. Firme na palavra do Senhor. É isso aí. Vamos aprender. Hoje pela manhã é o momento de aprendermos na Escola Bíblica Dominical. Sinto-me privilegiado de estar aqui para ministrar essa aula para vocês. Eita, saudade, irmãos e netos. Estelinha está por aí também. Vamos lá. Deixa o pessoal chegar aí. Deixa chegar mais gente para a gente continuar, para o pessoal não perder nenhuma palavra. Um assunto tremendo. Vamos dar continuidade aí a tudo que nós estamos estudando. Já vemos aí uma série de estudos
E hoje nós vamos continuar com eles, mas hoje vai ser santificação. Vou tomar uma aguinha aqui logo. Estela Yasmin, seja bem-vinda. Estelinha, meu amor, seja bem-vinda aqui. Alegria ter você aqui, viu? Saudade de você. Eita, a escola bíblica vai ser uma bênção hoje. Pastora Socorro está chegando. Seja bem-vinda, minha pastora. Pastor Sandro Ferreira deve estar por aí também. Hoje nós teremos uma aula que o Espírito Santo de Deus irá nos ensinar, um ensinamento de poder, um ensinamento que serve para que nós venhamos a afirmar a nossa certeza e convicção da presença de Deus em nossas vidas. Então nós vamos estar aqui decolando nesse assunto nessa manhã. Nós já falamos sobre conversão, nós já falamos sobre regeneração, nós já falamos sobre justificação, nós já falamos sobre adoção e hoje nós iremos falar sobre santificação. Todos esses pontos que nós falamos fazem parte da doutrina da redenção. Então hoje vai ter mais um ponto a se falar da doutrina da redenção, que é a santificação. E quem está acompanhando a série de estudos é uma sequência. Então quem está acompanhando aí todo domingo está sendo abençoado ricamente com cada conhecimento desse que nós temos aqui. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos aqui começar. Então vamos começar a nossa aula. Não vamos esperar mais ninguém não, tá? A aula começa de 10 horas, já são 10h05. Nós vamos dar início aqui então à nossa aula de hoje. Deixa só eu colocar aqui um fundo musical para nós darmos início à aula de hoje, que é Santificação parte 1, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto, que ele é extenso. Então vamos para a primeira parte da santificação, aula 1 hoje. Shirley Lima, bom dia, paz do Senhor, seja bem-vinda, filha, alegria ter você aqui. É um prazer ter você aqui conosco na Escola Bíblica Dominical de Quarentena. É um momento especial onde nós aprendemos de Deus, aprendemos sobre Deus. E nós estamos falando sobre a doutrina da redenção. E a parte da doutrina da redenção que nós estamos hoje é santificação. Mas nós já falamos sobre várias áreas da doutrina da redenção aqui. Amém? Hoje nós vamos ver santificação, aula 1, porque nós vamos ter outras aulas. Jadelma Santos, seja bem-vinda. Alegria tê-la aqui conosco nessa noite. Nessa noite não, nessa manhã. Acostumado a estar na live, nessa manhã, mais uma manhã. Graças a Deus por isso. Manhã de domingo, hoje, 24, primeiro dia da semana, 24. E aqui estamos, 24 de maio de 2020. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos aprender. Quem está aqui vai aprender. Infelizmente, muita gente não tem muito interesse em aprender a palavra de Deus. Mas quem está aqui é porque quer aprender. Vamos lá. Vamos levantar voo. Aperta o cinto que a nave vai subir. A nave vai decolar. Em nome de Jesus. Eita, que alegria no coração de estar com vocês nessa manhã. Todos vocês aí, a família Ressurreição em Cristo. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, vamos aprender. Jadelma está no trabalho.
Jesus te proteja, filha, aí no seu trabalho, te livre de todo o mal, em nome de Jesus. Ou à noite vai estar no trabalho, né? Ou à noite, é. Silvânia, seja bem-vinda. Alegria ter você aqui. Jesus te abençoe. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, vamos dar início, vamos lá. Já temos aqui um número que podemos começar. Se tivesse um só, a gente ia começar do mesmo jeito. Mas já temos 14 irmãos aqui, então vamos lá, né? Vamos começar a aula. Santificação. Vamos lá, vamos aprender. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ensine nessa manhã, porque é Ele que pode nos clarear a mente, nos dar discernimento, é Ele que pode revelar, é Ele que pode nos dar condição de aprender a sua palavra, a palavra de Deus, essa palavra revelada aos nossos corações. A palavra de Deus ela só é conhecida através do que Deus próprio se revela para nós, irmãos. Jadelma, peço oração por Rosiane Rosa, companheira de trabalho, Rosiane Rosa. Daniele Rodrigues, seja bem-vinda, filha, alegria ter você aqui. Rosiane Rosa, vamos orar aqui por essa amiga de Jadelma de trabalho agora. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero que o Senhor cuide aí dessa jovem Rosiane. Vai lá, Senhor, cobrindo ela, livrando ela do mal, protege ela, Senhor Deus, ali naquele enfrentamento, dá livramento, que a doença não chegue na vida dela, que nenhum mal, Pai, chegue à sua tenda. Nós te pedimos em nome de Jesus. E nos ensina nessa manhã da tua palavra. Nós queremos aprender de ti. Nos usa para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, santificação. Santificação é tornar-se semelhante a Cristo. Guarda essa palavra no coração, porque esse é o nosso objetivo como cristãos. Tornarmos semelhantes a Cristo, avançando na maturidade cristã. Veja como é interessante essa parte da doutrina da redenção chamada santificação. A santificação nos torna semelhantes a Cristo e nós vamos avançando na maturidade cristã. Nós vamos ver aqui quais as bênçãos do crescimento cristão, ou seja, a santificação ela promove no cristão, em nós, o crescimento. Então, nós vamos... Paula Santana, seja bem-vinda. Então, nós vamos crescendo. Pastor Jorge Santana, ore hoje, especial por David Lucas. Depois ligo para falar com o senhor. Tá bom, minha querida? Vamos orar por ele sim. Davi Lucas. Vamos orar por ele, em nome de Jesus. Vamos orar depois, tá? Vamos agora acelerar aqui para a gente aprender. Vamos lá, santificação. É aula 1 hoje, porque nós vamos dar continuidade, porque o conteúdo de santificação é um conteúdo extenso. Então hoje a gente vai dar início aqui. E a gente precisa entender que santificação é tornar-se semelhante a Cristo. Escute isso. Olha, é um processo. É quando nós começamos a crescer na vida cristã e é quando nós avançamos na maturidade. Isso é santificação. Nós vimos aqui já em outras aulas, nas outras aulas sobre a doutrina da redenção, nós vimos aqui a conversão, que é o arrependimento pela fé salvífica, onde nós recebemos salvação. Conversão é isso. O arrependimento pela fé salvífica. Eu falei para vocês que existe a fé salvífica e a fé histórica. Uma fé que salva, uma fé que tem a participação nossa. Ore por mim, irmão, e meu marido que está preso. Deus sabe todas as coisas. Daniela Rodrigues.
Vamos orar agora. Vamos orar antes de começar. Vamos orar mais uma vez. Daniele Rodrigues e por Davi e Maria Eduarda. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço, tem misericórdia de Davi. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei o que é que está acontecendo lá, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vai à frente, vai ali, Senhor, tomando providência, vai cuidando. Deus, cuida também, Senhor Deus, de Daniele Rodrigues, seu esposo, preso. Tem misericórdia dele, Senhor Deus. Cuida dele ali naquele lugar. Guarda ele do mal. Que o Senhor possa estar fazendo a tua vontade. Ela está aqui pedindo socorro e o Senhor sabe o que precisa. Então vai lá e cuida, Senhor. Em nome de Jesus. Vai ali protegendo esse povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmão. Vamos decolar. Vamos embora. Eita. Paula Santana, peço oração pela minha irmã em Cristo, Daniela e família, que está enlutada. Amém? Amém. Aí no final eu oro, tá, Paula? Não vou esquecer não. Não me deixe esquecer não. No final para eu orar pela família da Daniela. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar a estudar. Hoje a santificação, tornar-se semelhante a Cristo, mover-se na maturidade cristã e no crescimento. Agora vem cá, eu quero que você entenda que nós já estudamos aqui conversão, regeneração, justificação e adoção. Nós já vimos essas 4 partes da doutrina da redenção e hoje nós vamos falar sobre santificação. Deixa eu traçar uma definição breve para cada uma dessas partes da doutrina da redenção. Traçar aqui uma definição breve. Conversão, arrependimento pela fé salvífica, receber salvação. A conversão, ela existe através do arrependimento, de uma fé que salva, uma fé operante. Não é apenas o conhecimento de Jesus Cristo, mas uma fé que traz para mim a dependência dele, uma vida segundo a sua vontade, uma vida pelo Espírito. A regeneração é o novo nascimento, é justamente uma mudança de vida na parte moral e ética, uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo e produzindo obras do Espírito. A regeneração traz justamente essa a definição e promove isso aí. A justificação, Deus nos dá direito legal de estarmos na presença dele. Nós temos direito de estar com Deus pela justificação, porque o Senhor Deus vai acreditar na nossa conta o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é a justificação. Assim como foi creditado na nossa conta o pecado de Adão, também é acreditado na nossa conta a justiça de Jesus. Lá naquela cruz, quando ele morre, ele nos justifica e é acreditado na nossa conta essa condição legal de estarmos na presença de Deus. Isso é tremendo. Aprender isso é simplesmente dar um passo aí em conhecer a Deus. Dalva Nunes, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui conosco. Prazer imenso. Glória seja dada ao Senhor. Como é bom ter vocês aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vem cá. Vem comigo aqui. Agora hoje nós vamos falar. Sim, deixa eu continuar. Adoção, tem a adoção, né? Foi a última aula. A adoção foi a última aula. Adoção é quando Deus nos torna membro da sua família. É pela adoção que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos membros da família, sendo filho. Amém? Foi isso que nós aprendemos aqui domingo passado. A aula passada foi a adoção. E hoje, nesse domingo, nós iremos falar sobre justificação. Nós vamos para uma obra progressiva. Justificação é uma obra progressiva. Guarde esse nome para você entender. É uma obra progressiva e depois nós vamos entender por que essa expressão, obra progressiva. É uma obra progressiva da doutrina da redenção. E essa obra progressiva da doutrina da redenção chama-se
justificação. Olha, eu procuro colocar de uma forma bem fácil de se entender cada assunto desse. Bem fácil, a didática é bem fácil, todo mundo compreende. Não se preocupe que você vai entender isso aqui. Mas eu quero que você entenda que a santificação é uma obra progressiva. Isso aqui vai trazer todo o sentido em relação a essa parte da doutrina da redenção chamada santificação. É uma obra progressiva da parte de Deus que nos torna cada vez mais longe do pecado e nos torna semelhantes a Cristo. É uma obra progressiva que nos torna cada vez mais longe do pecado e mais semelhantes a Cristo. Isso aí é a santificação. A santificação continua por toda a nossa vida. Ela não cessa. Enquanto existir vida, estaremos progressivamente sendo santificados. Enquanto houver vida, nós estaremos no processo de santificação. Olha, a santificação continua por toda a nossa existência, amém? Nesse plano físico, por toda a nossa vida, a santificação vai existir. Por isso, nós chamamos de uma obra progressiva, porque ela vai crescendo a cada dia. Cada momento ela vai crescendo, cada momento nós vamos ficando mais perto do Senhor. Existe mais santidade em nós a cada momento. Então é uma obra progressiva, é uma obra que continua por toda a nossa vida e proporciona um contínuo crescimento. Nós crescemos a cada momento através da santificação, atingindo assim maturidade, porque a santificação promove para a nossa vida cada vez mais nós nos parecermos com Jesus. Aqui nós falamos muito bem definindo santificação e ficou muito claro porque quando nós começamos a afirmar o nosso olhar, o nosso entendimento, que é uma obra progressiva, que ela vai progredindo em cada tempo, em cada momento, ela vai progredindo e nós vamos nos afastando do pecado e nós vamos nos assemelhando a Cristo. Isso é a santificação, meus queridos irmãos. E nós possamos guardar isso no coração e sabendo que a santificação ela vai perdurar por toda a nossa vida. A santificação não é um processo que acontece e acabou. Não, a santificação ela vai ser contínua durante toda a nossa vida. Então, isso aí já traz assim uma luz para a nossa mente em relação à santificação. Nós vamos ver aqui 3 estágios da santificação e nós vamos aprender muito com isso. Eu quero que você preste bastante atenção e venha comigo nesse aprendizagem, nesse conhecimento. Há 3 estágios da santificação. O primeiro estágio da santificação é o início de tudo. O primeiro estágio, tá? É o início de tudo. E o primeiro estágio, a santificação, vai iniciar-se lá na regeneração. A regeneração é justamente aquela mudança de vida, quando nós temos vida nova, quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, quando começamos ali na regeneração, já inicia-se o processo da santificação. Olha, houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes. Veja o que é que vai dizer Tito 3, do versículo 3 ao 6. Vamos começar a ler a Bíblia agora, para a gente entender tudo isso. Então a santificação ela dá início ali na regeneração. A regeneração é justamente quando nós nascemos de novo, quando nós começamos a viver a vida sendo guiada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo que vai habitar em nós. O Espírito Santo habita em mim e ele começa a me guiar, ele começa a dirigir minha vida. E nesse momento eu recebi uma nova vida. Eu nasci novamente. Isso aí é a regeneração.
E nesse início inicia-se também a santificação. Compreenda aqui comigo. Aí lá em Tito, no capítulo 3, versículo 3 e 6, vai falar assim, olha, vem cá aprender isso. Tito, capítulo 3, do 3 ao 6, vai dizer assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Essa era a nossa vida antes da regeneração. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, olha aí, quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Senhor. Agora escute isso. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador. Olha aí, onde é que vai começar? Ele nos lava em um processo que ele vai chamar de regeneração. Silvânio Gonçalves, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Alegria ter você aqui. Então aqui, o Senhor Deus, ele vem e traz a sua justiça para nós. Devido à sua misericórdia, ele nos salvou, segundo está escrito em Tito, no capítulo 3, versículo 3 a 6. Ele nos salvou pelo lavar regenerador, e renovado do Espírito Santo. Então, é aí onde começa o processo de santificação. Nós somos lavados, somos regenerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele começa a habitar em nós. Ali já existe um novo nascimento e agora vai começar a existir um processo progressivo que é justamente a santificação. E ele diz assim, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É o ponto de partida da santificação. Nós éramos insensatos, desobedientes, nós vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, segundo Tito escrevendo no capítulo 3. Aí o Senhor veio na sua justiça, ele vem pela sua misericórdia e nos lava, e nós temos um lavar regenerador, e isso nos proporciona uma vida nova, e essa vida nova vai dar início ao processo de santificação. Esse é o início de tudo, esse é o primeiro ponto aí, onde a santificação começa a existir. Não temos mais a prática do pecado em nós, ou seja, desejo do pecado. Quando nós praticamos alguma coisa é porque nós temos prazer em fazer. Quando nós praticamos alguma coisa é porque nós temos hábito, nós temos paixão. Aqui, quando nós vemos que nós não temos mais a prática do pecado, essa palavra quer dizer que nós não temos mais prazer no pecado. O pecado, ele não é mais uma ação comum em nós. E isso aí é justamente quando a generação chega e inicia-se o processo de santificação. Por isso, lá na primeira carta de João, ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer assim, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Nascido de Deus é regenerado, novo nascimento. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Escute isso, porque a semente de Deus permanece nele. A semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então vejam só como é interessante essa questão. Nós continuamos sendo pecadores, mas não praticantes do pecado.
Praticantes são aquelas pessoas que têm o desejo, que têm o prazer. A prática é prazerosa. Então nós não temos mais prazer no pecado, não somos mais praticantes dele, nós não nos exercitamos mais no pecado. Então nós temos a semente de Cristo. E isso iniciou-se na regeneração. E aqui vai começar todo o processo de santificação. Irmãos, isso é interessante. A semente de Cristo que está em você é o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus que está em mim e em você. Vem cá. O poder da nova vida, o Espírito Santo, o poder da nova vida, o Espírito Santo, nos impede de render-nos a uma vida de pecado. O Espírito que habita em mim, ele me impede que eu venha me render a uma vida pecaminosa. O Espírito que habita em mim, ele me impede que eu venha estar praticando o pecado ou render-me a uma vida de pecado. Eu sou impedido pelo Espírito Santo de Deus. Entenda isso aí, porque isso vai fazer parte do processo progressivo da santificação. A partir daí, a partir da regeneração, a partir de não sermos mais praticantes do pecado, escute isso. Eu quero que você entenda isso, porque isso aí vai esclarecer muito a nossa mente e nos firmar. Porque muitas vezes nós acreditamos que estamos em Jesus, mas continuamos praticando o que nós praticávamos quando nós não conhecíamos Jesus Cristo. E isso é uma ilusão tremenda. Tem muitos irmãos que estão na igreja, estão vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que o Senhor Deus proporcionou para que ele vivesse em uma nova vida, quando você tem a semente de Deus, o Espírito Santo em você. Então a mudança moral inicia o processo. É isso que eu queria que você entendesse. A mudança moral e ética, a nova vida, a regeneração, ela inicia o processo da santificação em nós. Aí o apóstolo Paulo escrevendo, porque nós temos que explicar tudo aqui que é falado com a própria Bíblia, é a Bíblia que explica a sua doutrina, não são palavras humanas, não são ideologias, não são palavras filosóficas que explicam as doutrinas de Deus, e sim a própria palavra de Deus. Então venha cá, a mudança moral inicia o processo que é progressivo da santificação em nós. A santificação é afastar-se do pecado e tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, assim alcançando maturidade e crescimento espiritual. Escute aí, o que é que o apóstolo Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer assim, ó: e é o que alguns têm sido, mais a vez sido lavados, porém, tendo sido santificados. Olha, escute aí. Lavar significa regeneração. É o lavar regenerador. Então ele vai dizer assim, ó: vocês tendo sido lavados, regenerados. Aí agora ele vai falar aqui, olha só: vocês têm sido santificados. Ele fala que depois da regeneração já vai começar o processo progressivo da santificação. Santificação significa separação, distanciamento daquilo que não é de Deus, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que é contrário a Deus, que se chama pecado. Então a santificação é um afastamento, é um distanciamento do pecado. Então vem aqui a lavagem, somos regenerados, nos tornamos novas criaturas, e agora nós começamos a um processo progressivo, que é a santificação, que vai perdurar até o final da nossa vida, meus irmãos. A santificação é um processo progressivo que vai até o fim da nossa vida.
Aqui vai dizer, em 1 Coríntios 6,11, que nós somos regenerados. Aí começa o processo da santificação, já existe a santificação. Aí depois ele vai dizer também, mas têm sido justificados em nome do Senhor Jesus. Aí ele já volta para o assunto da justificação, que é quando nós recebemos o crédito na nossa vida do sacrifício que Jesus fez lá na cruz. E recebemos justiça pela justiça de Jesus em nós, feita para nós. E tudo isso aqui o apóstolo Paulo vai dizer que é feito, que nós temos a regeneração, que nós temos a santificação, a justificação pelo Espírito do nosso Deus. Todos essas partes da doutrina da redenção, ela vem através da presença do Espírito de Deus em nós. Se não houver regeneração, eu não alcanço justificação. Se não houver regeneração, eu não alcanço santificação. Se não houver regeneração, eu não alcanço adoção. Se não houver regeneração, eu não alcancei a conversão. Então, a regeneração, o novo nascimento começa aí, dando início a cada parte da doutrina da redenção. Então nós vimos aqui que vem a santificação, vem a regeneração, o lavar regenerador, e inicia-se o processo de santificação, que é nós nos afastarmos do pecado. Cada vez mais nós estamos envolvidos com o pecado. Cada vez mais o pecado está se afastando de nós. Não é que ele vá se afastar completamente. Flávia Alves, seja bem-vinda. Alegria tê-la aqui conosco. Não é que o pecado vá deixar de existir em nós. Eu só não vou ter como prática. O pecado não é uma prática minha. Amém? Eu não pratico o pecado. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui para a gente aprendendo aqui essa palavra linda que é a santificação, uma parte da doutrina da redenção, uma palavra poderosa para mim e para você, e nós estamos aqui aprendendo juntos. Amém? Vamos lá. E aqui a gente continua, quando a gente vê essa parte, né? Essa parte aqui, a gente vai o seguinte: o processo da santificação progressivo por toda a vida, processo progressivo por toda a vida. Eu quero que você grave isso aí, em nome de Jesus, que a santificação é um processo progressivo. Ela vai progredindo a cada tempo da minha vida, cada dia o processo vai aumentando, cada dia eu vou me comprometendo mais com Jesus e vou me santificando a cada dia, me abstendo do pecado. Amém? Vem cá. Aí o processo progressivo por toda a vida, que é a santificação. Olha, nunca estaremos completamente livres do pecado, nunca. Isso aí é uma utopia, isso não existe. Nunca estaremos completamente livres do pecado, isso não existe, não é real. A palavra de Deus não ensina isso. Mas nós estamos no processo progressivo por toda a vida, o processo da santificação. Então vem comigo aqui, presta atenção na palavra, irmão. Aprendam aqui o que eu estou falando em nome de Jesus. Fiquem concentrados aqui em mim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar assim, ó, Romanos capítulo 6, versículo 6. Ele diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. O nosso velho homem, a natureza carnal, ela foi crucificada com Jesus. É assim que diz, crucificada com Jesus. Aí diz assim, ó, escute mais aí, vai escutando, em nome de Jesus Cristo. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha aí o que o apóstolo Paulo fala.
O processo progressivo da santificação vai ser justamente quando nós somos guiados de uma forma sobrenatural, tomados pelo Espírito Santo, onde a nossa vontade, ela não é colocada em prática. Nós não servimos mais ao pecado, nós não servimos mais ao prazer da carne, nós não servimos mais aquilo que nós queremos fazer, mas nós servimos agora a vontade de Deus, cada vez mais nos separando do pecado. Esse é o processo progressivo por toda a vida. E o apóstolo Paulo coloca aqui de uma forma extraordinária. O nosso homem velho foi crucificado, foi morto. O nosso homem velho, ele está amortecido para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado. Irmãos, nós precisamos começar a compreender que muitas vezes nós não temos ainda a fase da nossa vida que nos proporciona santidade. Ninguém vai conseguir santificação na sua vida se não passou pelo lavar regenerador, se não nasceu de novo. Não existe santidade. Não existe. E o apóstolo Paulo vai continuar falando ainda. O apóstolo Paulo não, Hebreus. Vamos a Hebreus. Alguns dizem que o apóstolo escreveu, mas o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, vai falar assim, olha, escute isso. Cada palavra dessa aqui é preciosa e você não pode perder nenhum texto, senão você vai perder o assunto, o contexto. Então preste atenção. Diz assim, Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, desembaraçando-nos. O pecado, ele nos embaraça, ele nos rodeia. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos nos rodeados tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos. Isso aí é o processo de santificação. Escute isso. Marineirinha, seja bem-vinda, alegria tê-la aqui. Vai aprendendo aí com a palavra de Deus. O pecado, ele nos embaraça todo, olha. E quando o texto aqui diz assim, desembaraçando-nos, é quando nós vamos tirando aquele embaraço, nós vamos tirando uma volta daquilo que está nos embaraçando. Cada momento desse, eu não sei se vocês já pegaram um novelo de cordão ou de linha todo embaraçado, e é um processo, você vai tirando nó por nó, você vai puxando os enlaces por dentro para o outro. É um processo que demora muito até que você consiga desembaraçar tudo e deixar aquela linha ou aquele cordão todo sem nó, sem enlace. Isso é um processo bem demorado, e é justamente isso aqui que eu estou falando para você, que a palavra de Deus está falando para você nessa manhã. Nós somos embaraçados pelo pecado, e esse desembaraço é justamente o processo progressivo da santificação. Olha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, nós vamos nos sendo desembaraçados, deixando para lá, tirando o nó, aquilo que está prendendo, livrando, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente, tenaz representa cola, grude, tenazmente está colado, cola, lembra de tenaz? Cola, tenaz, tenaz representa grudar, colar, tenaz quer dizer isso. O pecado que tenazmente nos assedia, ele está sempre ao nosso redor, ele está sempre pronto para que nós venhamos a desfrutar dele. O pecado, ele está sempre na mesa para que nós venhamos a nos alimentar dele.
Mas quando nós estamos no processo de santificação, nós estamos nos desembaraçando e nós estamos deixando para lá o pecado e nós não estamos mais praticando, não alimentando mais ele. E o texto continua dizendo assim, olha, corramos com perseverança a carreira. O processo de santificação é uma corrida contínua que vai findar com o momento do final da nossa vida. A carreira que está proposta é justamente esse processo contínuo da santificação, onde nós vamos nos desembaraçando e continuando nos desembaraçando. É uma corrida. O apóstolo Paulo traz aqui como exemplo uma metáfora de uma corrida, que nós vamos correr até chegar no fim da linha. E quando chegar lá no fim da linha, o processo da santificação não precisa mais, não existe mais, não tem mais poder, porque quando chegar no fim da linha, nós já estamos no plano perfeito, já vivendo com o Senhor, e ali só existe santidade. O pecado não existe ali naquele lugar, só existe no plano caído. Isso é tremendo, meu irmão, minha irmã, é lindo isso. Então vem comigo, escute isso, é revelação de Deus para a nossa vida. Então corramos com perseverança. Então nós precisamos estar correndo, não podemos parar no processo da santificação. Tem que ser contínuo. Ele existe continuamente na minha vida, continuamente na sua vida, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que passou pelo processo da regeneração, foi justificado, convertido, foi adotado, regenerado por Deus. Aí aqui ele diz assim, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então nós vimos aqui que o consumador, aquele que colocou a nossa fé, aquele que colocou fé em mim, aquele que despertou em mim a fé para que eu pudesse segui-lo e me abster do pecado, começando progressivamente o processo de santificação. Ele nos diz aqui que nós vamos desembaraçando, olha, nós vamos perdendo aquilo que está nos rodeando, o pecado que está grudado em nós e vai estar até o final da nossa vida. Mas cada dia parte do pecado vai sendo deixado para trás. Cada dia uma parte do pecado que está grudado em nós vai sendo deixado para trás. E esse é o processo da santificação. Um processo contínuo por toda a vida. Segundo ponto aqui da santificação, falamos do início, é que a santificação vai trazendo crescimento durante toda a nossa vida, até o final dela. A santificação vai proporcionando crescimento. Então, se nós já temos um bom tempo que estamos andando aí com Jesus e nós não crescemos nada, tem alguma coisa errada. Se você já está aí há algum tempo aí com o título de cristão, filho de Deus, e você não cresce, você continua nas mesmas práticas, e você continua nos mesmos erros, continua ainda fazendo a vontade da carne, vivendo, praticando o pecado, certamente você não foi regenerado. Eu não fui. Se eu vivo dessa forma, eu não iniciei na minha vida o processo da santificação. E isso é muito importante. Você vai ver que no final de tudo aqui, você vai ver como é importante essa questão da santificação. Irmãos, nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida, porque a santificação é um processo contínuo na nossa vida que é simplesmente importantíssimo para a nossa vida eterna com Jesus. É importantíssimo. Você vai ver isso aqui. Então, o segundo ponto é que a santificação ela vai promover um crescimento.
Então o crescimento vai trazer para mim e para você a conotação de maturidade. Quando a gente vê que as pessoas não conseguem atingir uma maturidade espiritual, não conseguem crescer, tem alguma coisa errada, precisa se converter, está precisando da lavagem regeneradora. Isso não aconteceu ainda, o novo nascimento não existe ainda, porque a partir do novo nascimento começa o processo de santificação. Marcílio, seja bem-vindo. Então, se não existe esse processo de santificação, onde você está se afastando cada dia do pecado, o pecado que tenazmente está grudado em nós, e nós vamos desembaraçando, deixando a cada dia. Se isso não existe, não aconteceu o novo nascimento, não aconteceu regeneração na minha vida nem na sua. E nós precisamos observar isso para que nós não venhamos a estar vivendo uma falsa salvação, uma falsa certeza que estamos com Jesus e na verdade não estamos, porque nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina que haverá surpresa. Tem muita gente que vai achar que está vivendo bem na presença do Senhor, mas quando chegar lá naquele dia final, quando se encontrar com o Senhor para entrar, o Senhor Deus vai dizer assim: eu não te conheço, eu não te conheço. Não há em você, na sua vida, não houve regeneração, você não foi justificado por isso, você não foi adotado como filho, você não recebeu, você não foi santificado, não passou pelo processo. Aí vai chegar naquele dia lá, querendo entrar no céu, o Senhor vai dizer assim: eu não te conheço, aparta-te de mim. E não é isso que nós queremos. Nós queremos chegar lá naquele dia e entrar para ficar com Ele para sempre. Assim como Ele é, nós seremos santos. Santos. Ali na plenitude da santidade, quando nós nos encontrarmos com Jesus, nós seremos santos na plenitude. O processo acaba, não existe mais processo. Então o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer assim: olha, escute isso: não reine, portanto, o pecado em nosso corpo, em vosso corpo mortal. Não reine o pecado. O que é que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando assim, aqui que o pecado é a vontade da carne. Escute aí. O pecado é a vontade da carne. Então não reine em você a vontade, a sua vontade. O pecado é a minha vontade. O pecado é aquilo que eu quero fazer. O pecado é aquilo que eu quero fazer. E não é a vontade de Deus, é a minha vontade. Isso é o pecado. Aí ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeças às suas paixões. Meu irmão, olha, eu fico muito preocupado, porque tem muita gente, mas muita gente, da nossa irmandade, da nossa fé, da cristandade, que se dizem cristãos, crentes em Jesus Cristo, que se dizem seguidores do Mestre, mas continuam obedecendo às suas paixões, continuam fazendo a sua própria vontade, continua sendo assediado pelo pecado, continua praticando. Fico preocupado com isso. O apóstolo Paulo diz: de maneira que vocês não obedeçam às suas próprias paixões. Isso aí é a santificação. Você se afasta tanto do pecado que você não mais obedece aquilo que o seu corpo determina, que a sua mente determina. Você não quer mais para você. Aí ele vai dizer assim, ó: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Isso aqui é muito sério. Os membros do corpo sendo oferecido ao pecado. Isso aqui é sério demais, irmãos. Como instrumento de iniquidade, mas ofereçais a Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo não serve para fazer nada que não seja da vontade de Deus,
que não seja prescrito, ou seja, aquilo que o Senhor Deus determinou para mim e você, que está lá nas suas escrituras. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, e o Espírito nos guia pela sua palavra. Não somos guiados pela nossa própria vontade, pelo nosso intelecto, pela nossa razão, mas somos guiados pela vontade de Deus. Precisamos oferecer a Deus a nossa vida, o nosso corpo, cada membro dele, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Eita, é forte. Aí o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 6, à igreja em Roma, no versículo 19: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Ele está falando para a igreja romana, uma igreja que estava ali nos seus delitos, fazendo coisas que não agradavam a Deus, estava no pecado. Rosicléia, seja bem-vinda. Mas não é só no tempo do apóstolo Paulo que isso acontece. Temos assim, dessa mesma forma, pessoas hoje que são consideradas igrejas, que se consideram igrejas, mas vivem na fraqueza da carne. Assim como ofereceste os vossos membros para escravidão, que são escravos se dizendo ser livres. Oferecer o seu corpo, Paulo está falando para crente, Paulo está falando para a igreja. Oferecer o seu corpo à escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Aí ele diz assim, para com isso. O apóstolo vai dizer, pare com isso. Vocês têm que agora, oferecer agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Vocês têm que agora começar a se distanciar do pecado, da impureza, da maldade, da vontade da carne, e começar a viver uma vida diferente, a vida no Espírito. Paulo estava falando para crente, o que tem de cristão vivendo assim não está no gibi. Não se separaram ainda do pecado, continuam praticando, vivendo da forma totalmente contrária à vontade de Deus. Meu irmão, desperta em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele quer um povo santo. Não vai entrar na cidade santa um povo corrompido pelo pecado. Só vai entrar na cidade santa quem está passando pelo processo da santificação, quem está progredindo nele, porque a santificação é um processo progressivo que vai do início da sua regeneração até a sua morte física. Aí o apóstolo Paulo vai escrever a igreja de Coríntios. Ele estava escrevendo a igreja de Roma, aí ele vai escrever aos Coríntios. Aí ele vai dizer assim, o Senhor é Espírito. Escute isso, irmão. Irmã, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eita, meu irmão, vem cá comigo, vem, escute isso aqui. O Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? O apóstolo Paulo está falando para mim e para você que onde o Espírito de Deus habita, há liberdade, mas não é liberdade para fazer o que quer. Quando o Espírito do Senhor habita em você, você é livre do pecado. Tem gente que lê esse texto e diz assim, eu sou livre, porque o Espírito Santo de Deus está em mim, eu sou livre. Não é isso. Eu sou livre do pecado. Fátima Leite, seja bem-vinda, alegria tê-la aqui conosco. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como no espelho a glória do Senhor, somos transformados. Veja aqui, veja como fica claro aqui a santificação, o processo de santificação. O Espírito Santo de Deus habita em mim,
E o Espírito Santo de Deus me livra do pecado, porque agora os frutos da minha vida são frutos espirituais e não carnais. Eu estou livre. Aí eu estou com o rosto desvendado. Eu consigo enxergar as coisas espirituais. Eu contemplo no espelho a glória do Senhor. Ou seja, quando eu olho no espelho, eu vejo em mim Deus. Eu vejo em mim a imagem de Deus. Escute isso em nome de Jesus. Lembrem-se que eu falei aqui que o processo de santificação é nos tornarmos parecidos com Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está falando justamente isso. Quando eu contemplo no espelho, quando eu vou lá no espelho olhar, eu vejo Deus em mim, eu vejo Jesus em mim. Quando eu olho no espelho, quando reflete a minha imagem, eu vejo Jesus em mim, na minha vida. Ah, irmãos, é assim que acontece com você. Quando você olha no espelho, você vê a imagem de Jesus em você. Quando você olha no espelho, você vê o Senhor na tua vida. O espelho está refletindo o que você é. Quando você olha no espelho, você vê Deus em você. Denise, bom dia, Pai do Senhor, filha. Seja bem-vinda à Escola Bíblica Dominical. Estamos falando sobre santificação. Um processo contínuo que nos torna semelhantes a Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, quando, olha, o Espírito Santo de Deus habitou, nós somos livres do pecado, e quando nós olhamos no espelho, nós vamos ver a imagem de Cristo em nós. Se você está olhando lá no espelho e você está olhando a sua própria imagem, é porque você não está no processo, é porque você não foi regenerado, é porque você não está andando na presença, é porque o Espírito Santo de Deus não está te guiando, meu irmão. Se eu olhar no espelho e não observar em mim Jesus, eu não estou sendo guiado pelo Espírito. Entenda isso. Se você continua vivendo na prática do pecado, você não está no processo de santificação. E nós concluímos que você não foi lavado. A regeneração não pertence a você. Não chegou a você. E isso precisa acontecer. Senão vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia. Vem cá, o que é que o apóstolo Paulo vai falar mais? Ele vai dizer assim, ó. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor em nós, somos transformados. Olha o processo da santificação aqui, ó. Um processo progressivo. Somos transformados de glória em glória. Esse é o processo de santificação. Um processo progressivo e contínuo até o final da nossa vida. Somos transformados de glória em glória. Olha, vamos vivendo e vamos sendo transformados. Vamos vivendo e deixando o pecado para trás. Cada tempo que nós vivemos, o pecado fica mais longe e nós somos transformados de glória em glória. Lidiane Estevam, seja bem-vinda. Alegria ter você aqui. Somos transformados de glória em glória. É o processo da santificação na minha e na tua vida. E isso aqui, ó, transformado na sua própria imagem. Na imagem de quem? Na imagem de Cristo. Na imagem de Jesus. Como pelo Senhor, o Espírito vai transformando a nossa vida de glória em glória no processo de santificação, porque nós começamos agora a sermos semelhantes a Jesus. Quando nós olhamos no espelho, nós não olhamos mais a nossa imagem. Quando nós olhamos no espelho, nós olhamos Jesus na nossa vida. Porque nós estamos no processo de santificação. Cada vez mais nós estamos nos distanciando do pecado. Cada vez mais estamos longe do pecado. Do peso do pecado que nos assedia, que nos embaraça, que nos atrapalha. Eita!
Vá aprendendo isso aí, que isso é importante para a vida cristã, meu querido, minha querida. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja lá em Filipenses, ele vai dizer assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Escute isso aí. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu não alcancei a perfeição. A santidade é a perfeição. A santidade só vai existir, a santidade na plenitude só vai existir quando você partir desse plano material e for viver para sempre com o Senhor. Aí completou. O apóstolo Paulo vai falar isso para mim e para você aqui agora. Nós estamos num processo. Nós não somos santos. Não temos a plenitude da santidade em nós. Porque nós vivemos ainda na natureza carnal, humana, pecadora. O homem ainda é pecador. A natureza humana é pecadora. Por mais que nós não venhamos a praticar, o pecado continua em nós. Aí o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, algo tremendo. Escute isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu não alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo do que está ficando para trás. Olha, cada vez o pecado está ficando lá atrás, bem longe, e eu vou me esquecendo dele, esquecendo cada vez mais do que está ficando para trás. Avançando para as que diante de mim estão, prossigo. Escute, por isso a santificação é um processo progressivo. O apóstolo Paulo diz assim: eu vou me esquecendo do que vai ficando para trás, eu estou me afastando do pecado e prossigo para o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é a semelhança de Jesus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, prossigo para o alvo, eu estou prosseguindo para ser semelhante a Ele. Entenda essa palavra. Eita Deus, obrigado. Eu prossigo para o alvo. Não quer dizer que eu estou prosseguindo. Filipenses 3, do 13 ao 14. Eu prossigo para o alvo não quer dizer que eu estou prosseguindo para o céu. Não é isso, esse texto aqui não está falando isso. Ele está dizendo aqui, eu prossigo para o alvo, eu estou prosseguindo para o alvo, com os olhos fitos no Senhor, para o prêmio da soberana vocação. Eu prossigo para o alvo é Cristo. Eu prossigo para ser semelhante a Ele, me afastando, me abstendo do pecado. Eu prossigo para ser semelhante a Ele, para ter em mim as obras que Ele fez, ter em mim o procedimento dEle, o agir, o realizar de Jesus. Aí ele diz assim, Filipenses 3, ele vai continuar, né? Ele vai dizer, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu estou vivendo num processo aqui na terra de santificação, me afastando cada vez do pecado e o pecado ficando para trás, porque eu vou no final de tudo ser premiado. Eu vou receber um prêmio no final do processo da santificação. Irmãos, isso aqui é grandioso. Ele está falando para a igreja, para o crente, para os crentes de Filipe. Eu não alcancei ainda, mas eu estou prosseguindo. Eu ainda não alcancei. Escute isso. Eu ainda não alcancei. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a santificação é um processo progressivo. Ela inicia agora na regeneração, no nascer de novo, e termina na nossa morte física. Por isso o apóstolo Paulo fala isso. Eu prossigo. Ele diz, eu não alcancei ainda, mas eu estou prosseguindo, eu estou avançando. Eita, é lindo.
Sem a santificação, aí você vai assim, eu vou dizer para você agora aqui assim, ó. Escute isso. Por que é tão importante, pastor, essa parte da doutrina da redenção chamada santificação? Por que é tão importante? Eu considero a parte da doutrina da redenção, a santificação, uma das partes mais importantes. A santificação, e você vai entender por que quando eu ler esse texto aqui agora. Sem santificação não veremos a Deus. Sem a santificação nós não veremos a Deus. A promessa do Senhor é que nós iremos vê-lo como Ele é. Essa é a promessa para a vida de cada cristão, de cada pessoa que se converteu, que foi convertido, que passou pela regeneração e foi justificado, passou pela adoção e agora está no processo de santificação. Sem a santificação ninguém verá a Deus. O que quer dizer isso? Eu não sei se você entendeu. Essa palavra aqui é uma palavra profética que vai trazer para mim e para você, tanto no tempo presente como no tempo futuro. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Como assim? Olha, ele diz assim, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tiver no processo de santificação, meu querido, se você não estiver progredindo na santificação, se você não tiver cada dia afastado mais do pecado, se eu não estiver no processo de santificação, se a cada dia eu não melhorar na presença do Senhor, se a cada dia eu não deixar o pecado para trás, se a cada dia eu não me abster do pecado, eu não verei o Senhor. Mas isso eu não quero na colocação do presente. O apóstolo, o escritor aos Hebreus, provavelmente Paulo, ele vai trazer aqui uma conotação interessante quando ele diz assim, olha, você não verá, é futuro, verá. E quando a gente vê isso, eu quero entender com você aqui, que isso é naquele momento que nós teremos a oportunidade de encontrar com o Senhor. Ou quando morrermos, ou quando formos arrebatados, ou quando formos glorificados. E nós vamos estar na presença do Senhor, olhando para Ele como Ele é. Se nós não tivermos santificação, se nós não tivermos em santidade, nesse momento que nós iremos para perto do Senhor, nós não conseguiremos chegar a Ele. Meu irmão, minha irmã, se você não tiver no processo progressivo, que é progressivo, do início da tua regeneração até o final da tua vida, que é o processo de santificação, se você não estiver passando por esse processo, você não vai, eu também, se eu não estiver participando desse processo, nós não iremos ver o nosso Senhor Jesus Cristo face a face como Ele é. Isso implica em quê, pastor? Implica que nós não teremos o privilégio de viver eternamente com Ele, o privilégio de estar com Ele para sempre. Então acorde, porque isso é muito importante. Se nós não estamos, se nós não estamos a cada dia nos abstendo do pecado, se nós não estamos mais querendo deixar o pecado para trás ou praticá-lo, nós estamos perdidos. Não existe santificação, não existe processo, não existe Deus, não existe presença. E o que tem de gente iludido, enganado, achando que pode viver de todo jeito e está na presença do Senhor, e quando chegar aquele dia vai se surpreender. Irmão,
tem muita gente que vai se surpreender naquele dia, porque não faz parte do processo progressivo da santificação. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém entrará na presença dele. Apocalipse capítulo 21, versículo 27, a gente encerra aqui essa aula sobre santificação e a gente vai ter a aula 2 no próximo domingo. Vamos dar continuidade, porque é extenso. A santificação finaliza na morte. Amém? A santificação finaliza na morte. O processo progressivo que é a santificação, que é de glória em glória, onde nós somos transformados de glória em glória, ela finaliza o processo, esse processo finaliza-se na morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 27 diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nela, o que é nela aqui? Deixa eu explicar para você o contexto, para você entender. Nela aqui é justamente o lugar santo, a cidade santa, chamada Nova Jerusalém. É um lugar que Jesus, quando ascendeu aos céus, disse que iria preparar para nós morarmos lá com Ele. E essa cidade é conhecida como a cidade santa. Por quê, pastor? Porque só vai morar lá santo. Então lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, vai dizer assim, olha: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Não entra, meu irmão, na cidade. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe o que quer dizer isso? Essas pessoas que estão inscritas no livro da vida, elas foram regeneradas, elas foram justificadas, elas foram adotadas, elas estão no processo da santificação, elas estão seguindo tudo que o Espírito de Deus tem ordenado para elas seguirem. Elas são submissas ao Espírito, elas fazem a vontade do Espírito, são guiadas por Ele. Essas pessoas, elas vão sim morar em Nova Jerusalém, numa cidade santa, ataviada, preparada para os santos, para nós. Então, meus irmãos, espero em Deus que você tenha aprendido sobre esse assunto, mas eu não quero apenas que você tenha aprendido sobre esse assunto. Eu quero, em nome de Jesus, que você viva este assunto. A santificação é um processo progressivo até o final da sua vida, mas você precisa estar participando dele, porque senão, quando chegar ao final da tua vida, tu não terás o privilégio de morar na cidade santa chamada Nova Jerusalém. Aprenda isso. É uma doutrina da redenção, uma delas, uma parte chamada santificação. Nós já vimos aqui a conversão, nós já vimos aqui a regeneração, nós já vimos aqui a justificação, nós já vimos aqui a adoção e hoje nós vimos a santificação, parte 1. Próximo domingo, parte 2. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela inicia-se na regeneração e ela termina na morte física, quando nós morremos, ou então, se o Senhor Deus vier e nós fomos arrebatados com Ele, para Ele, com Ele não, para Ele. Então, recapitulando aqui bem rápido, a santificação é tornar-se semelhante a Cristo, é avançando na maturidade, é receber as bênçãos do crescimento. A maturidade e o crescimento cristão estão ligados. A santificação é uma obra progressiva da doutrina da redenção, progressiva, porque ela não para, ela vai progredindo em cada fase da sua vida. A santificação é uma obra progressiva da parte de Deus, que nos torna cada vez mais longe do pecado e semelhantes a Cristo. Recapitulando, a santificação continua por toda a nossa vida, proporcionando contínuo crescimento. Também a santificação, ela inicia-se
Primeiro ponto, na regeneração, no lavar regenerador. Ela inicia-se ali. Depois, nós temos que não temos mais a prática do pecado. O poder da nossa vida, o Espírito Santo, nos impede de render-nos a uma vida de pecado. Isso é o processo da santificação. Existe uma mudança moral, que é o início do processo, justamente a regeneração, a nova vida, o novo nascimento. É uma mudança moral na forma de vida, na conduta ética. E é ali que inicia-se o processo da santificação. O processo é progressivo por toda a vida, de glória em glória. Somos transformados de glória em glória, segundo o apóstolo Paulo. A santificação vai crescendo durante toda a vida, ela vai crescendo, ela vai progredindo. E nós vamos nos esquecendo do que para trás deixamos. E nós vamos prosseguindo para o alvo, para sermos semelhantes a Jesus. Sem a santificação ninguém verá a Deus. E aqui nós encerramos. Sem a santificação ninguém verá Jesus face a face, como Ele é. Sem a santificação nós não iremos morar na cidade santa chamada Nova Jerusalém, nos céus. Nós não iremos fazer parte do plano celestial que o Senhor Deus preparou para nós. Então guarde esse assunto no seu coração, porque esse assunto, meu irmão, deve estar cravado, deve estar encucado na nossa mente, deve estar colocado assim, ó, na nossa razão, deve ser muito forte em nós, muito claro, para que nós possamos conseguir a finalidade, que é viver com Cristo, ver Jesus como Ele é e viver para sempre. Irmãos, não percam essa vida diferente que o Jesus Cristo quer proporcionar através do seu Espírito para você. Jesus te abençoe e te guarde, e que você possa compreender o que você viu hoje aqui. Sem santificação, sem separação do pecado, ninguém verá o Senhor. Jesus te abençoe e te guarde, te livre do mal. Nós vamos orar agora. Daniele, sim, está enlutada, né, Daniele? Vamos orar. A Paula Santana pediu oração também. A gente ela. Vamos orar, irmãos. Agradecendo a Deus por mais um domingo, escola bíblica dominical de quarentena. Infelizmente, muitos irmãos que deveriam estar aqui aprendendo não estão. Estão perdendo de aprender de Deus. O povo está morrendo por falta de conhecimento. Morrendo, perecendo. Mas Deus é misericordioso. Vamos orar, agradecer a Deus e pedir a Deus por essas vidas que solicitaram oração aqui nesse lugar. Amém? Vocês que vieram, eu tenho certeza que vocês foram abençoados por esse conteúdo bem simples, mas que trouxe uma aprendizagem tremenda para todo mundo. Sem a santificação, hoje é ceia do Senhor, hein? Ceia do Senhor. Sem santificação não existe ceia do Senhor para cristão. É tão abrangente o assunto. Sem santificação não existe ceia do Senhor para cristão. É ilusão. Só participa da ceia do Senhor quem está no processo de santificação. Quem não está se abstendo do pecado não pode participar da ceia. Está trazendo condenação para si mesmo. Então veja como é importante a santificação, meu irmão. Tem muita gente tomando condenação para si mesmo. Cuidado, em nome de Jesus. Jesus abençoe vocês, livre do mal. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, eu te peço. Paula Santana fez um pedido de oração por uma amiga. Vai lá, Senhor, cuidando dela, família enlutada. Vai ali, Deus, tratando. Abençoa Davi, pai também de Maria Eduarda. Vai cuidando desse povo, abençoa cada irmão que aqui está aprendendo da tua palavra.
essa palavra que é preciosa. Deus, a doutrina da redenção, que é algo que cada crente precisa conhecer a fundo, para que possa ter certeza se está andando no caminho certo. Nos ajuda, Senhor, a compreender cada palavra que o Senhor tem falado aqui conosco. Obrigado, nós te agradecemos. Abençoa cada irmão nessa manhã, livra-o do mal, que esse domingo possa ser abençoado para todos. Jesus abençoe cada vida aqui nesse lugar. Amém e amém. Jesus te abençoe, foi um prazer estar com você nessa manhã aqui, Escola Bíblica Dominical de quarentena. Fiquem com Deus, a paz do Senhor superabunde sobre a vida de cada um. Tenha um domingo de paz. Nancy Costa chegou aí, seja bem-vinda. Estelinha, cheiro. Jesus abençoe, irmã Luzinete, Ivissa, Maria Eduarda, Silvânia, deixa eu ver quem mais está aqui, Pastora Socorro, e só, todos. Elisângela, seja bem-vinda aqui, filha, alegria ter você aqui conosco. Elisângela está aqui também, é uma alegria. Denizar, eu não sei se Denizar está aí. Natália Ferreira também. Agradeço a todos vocês. Também tem Lidiane Estevão aqui conosco. Deise Amorim conosco. Marcílio conosco. Paula Santana, Jadelma. Eita, todos vocês que estiveram aqui, Abinaã, Thaís, minha filha, todos vocês aí, tenham um domingo abençoado, na paz do Senhor, fiquem com Deus. Domingo que vem estaremos aqui com a segunda parte sobre a santificação, a doutrina da redenção, parte 2, aula 2. Não perca, vai ser tremendo. Jesus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Um abraço forte no coração, um cheiro, até a noite, se Deus quiser. Diácono Assis também deve estar por aí. Jesus abençoe vocês, livre do mal e de paz. Aleluia, um abraço e um cheiro, até a noite, se Deus permitir.